No mundo de hoje, muitos jovens que são criados em lares cristãos estão se voltando cada vez mais para o ateísmo, deixando de acreditar em Deus, deixando de acreditar em alguém superior a nós, um Criador. E quais são as razões disso? Algumas dessas razões é porque a imagem de Deus que é apresentada para essas pessoas, para esses jovens, e também como eles foram tratados pelas igrejas, pelas comunidades que eles conviveram, os fizeram questionar, né? Os fizeram pensar duas vezes, será que esse Deus é de fato real? Será que esse Deus existe? Porque a representação e as ideias que são mostradas pra gente não batem com a realidade de como eu enxergo o mundo. E essas questões, essa reflexão faz a gente questionar se Deus de fato é bom, como o cristianismo prega, como a Bíblia afirma, por que o mundo ele é tão cheio de maldade? Como é que um Deus de amor permite tanta injustiça no mundo? Ou seja, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essas questões, mais do que nunca, exigem a nossa atenção, a nossa reflexão, e são assuntos que fazem as pessoas duvidarem realmente do amor de Deus e se Deus sequer existe. E a gente começou ontem a nossa jornada de entendimento lembrando que Deus criou os seres humanos livres. Deus não criou robôs programados para amá-lo sem escolha. Eu sou programado para poder amar a Deus. Não é assim que funciona. Por quê? Porque o amor, em essência, ele só funciona na liberdade, no terreno da liberdade. Só que essa liberdade, né, ela traz consigo a possibilidade da rebelião. Se eu tenho a escolha de amar a Deus, significa que eu também tenho a escolha de não amá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. Lúcifer, que era um ser perfeito, escolheu se afastar de Deus e iniciou aquilo que a gente chama e vai explorar nesse trimestre como o grande conflito, e que é uma guerra, um conflito, uma batalha entre o bem e o mal. E a escolha de Lúcifer de se rebelar mais para frente vai gerar a decisão de Adão e Eva de também desobedecerem e se rebelarem contra Deus. E assim eles incorporam, eles introduzem o pecado e o sofrimento no nosso mundo. Então o sofrimento e a dor e as coisas ruins que existem nesse mundo são fruto de escolhas de seres livres, seres autônomos. Isso leva a gente a entender que o sofrimento ele não é uma invenção de Deus. É nada mais do que a consequência do uso incorreto e indiscriminado de um presente que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio, que é a liberdade de fazer escolhas. Deus, na sua onisciência, ou seja, na sua capacidade de saber todas as coisas, ele também sabia que isso poderia acontecer, só que Deus ele preferiu nos criar livres. É melhor sermos livres e escolhermos rejeitá-lo do que sermos escravos obrigados a fazer a sua vontade e a amá-lo. Lembre-se, se você precisa entender uma coisa esse trimestre o verdadeiro amor não pode existir sem a liberdade de escolha. Só que então, como é que Deus ele vai reagir ao sofrimento que é tão presente no nosso mundo? Será que ele vai se manter distante de nós, fingir que nada acontece, fingir que existe uma falha na sua criação? Não, pelo contrário, Deus ele escolhe entrar na história humana e ele faz isso se encarnando como Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Deus, mas ele é 100% homem. E como 100% homem, ele compartilha 100% das nossas dores, das nossas tentações, daquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E com isso, finalmente, ele se sacrifica por cada um de nós. É por isso que a cruz ela é a máxima expressão do amor de Deus. A cruz ela responde às nossas dúvidas sobre a bondade e a justiça de Deus. Deus ele não é injusto, ele não está alheio às desobediências e ele vai dar cabo dessas injustiças, mas ao mesmo tempo ele demonstra sua bondade poupando os seres humanos e aplicando a sua justiça sobre Jesus Cristo, ou seja, no fim, sobre o seu próprio Filho. Então Jesus ele não vai apenas mostrar para a gente como a gente deve viver em meio ao sofrimento, aguentar as coisas, mas também ele garante a vitória final sobre o pecado e sobre a morte. Ele ressuscita porque o pecado e a morte não são capazes de segurá-lo na sepultura. E com essa fuga da sepultura, digamos assim, ele escancara a porta da morte e abre uma brecha que se torna um caminho gigantesco para todos aqueles que agora acreditam no seu nome. Por isso essa esperança cristã, ela não vai negar a realidade do sofrimento, ela não vai fingir que nada está acontecendo, mas ela oferece uma perspectiva para a gente de esperança. Uma esperança de vitória, de restauração, onde todas as coisas que hoje estão ruins vão ser restauradas,
de uma forma definitiva e voltar a ser da forma como Deus as criou para ser. Essa é a grande promessa bíblica, a promessa de um novo céu e de uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra onde não existe mais dor, mais sofrimento. Essa é a grande esperança futura que nós temos enquanto cristãos. Só que enquanto nós vivemos nesse mundo, nós somos chamados a refletir o amor de Deus, ajudar aqueles que estão em necessidade, consolar os que estão em choro, que estão tristes, lutar pela justiça, pela paz. Ao concluirmos a nossa reflexão de hoje, é crucial a gente lembrar que a nossa experiência com Deus e também a nossa vida de igreja, se é que a gente pode chamar assim, né? Nosso viver ali em comunidade eclesiástica, pode ser um tanto quanto desafiadora, difícil ali de lidar, porque a gente está lidando com pessoas diferentes, que pensam diferente, e cada um tem uma experiência de vida, de dor, de sofrimento ou de alegria. Só que isso não define a totalidade de Deus. Por mais que a igreja seja o corpo de Cristo e seja a representação dele aqui na Terra, ainda é formada por pessoas imperfeitas. Então talvez você tenha tido em algum momento uma experiência ruim numa igreja que você frequentou. Só que isso não define quem Deus é. Isso só define que Deus permite que mesmo pessoas como essas façam parte do seu corpo. E se Deus demonstra esperança, amor e redenção para pessoas como essas, com certeza Ele tem para você também. Deus é muito maior do que a realidade que a gente tenta representá-lo aqui, mesmo que de forma bastante falha. Deus é maior do que as nossas experiências limitadas. E Ele está sempre convidando você e eu para conhecermos o seu verdadeiro caráter de amor, de justiça e de misericórdia. Eu espero que esse vídeo tenha oferecido alguma reflexão sobre essas questões difíceis. E se você se identificou, se você deseja compartilhar a sua própria jornada de fé, deixa aqui abaixo os seus comentários. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com alguém que possa se beneficiar dessa mensagem. Juntos nós podemos explorar e crescer a nossa compreensão sobre Deus, sobre o grande conflito em que todos nós estamos envolvidos. Então, eu espero você nas próximas vezes que a gente se encontrar aqui nesse canal a cada dia. Lembrando, todos os dias agora a gente vai soltar uma reflexão sobre a lição da semana, desse segundo trimestre de 2024, sobre o grande conflito. Então, eu espero você amanhã para continuarmos a nossa jornada. Um abraço, tchau, tchau.